Olá! Estamos aqui ao vivo para falar sobre como gerar um espaço seguro para que os nossos filhos possam se expressar com liberdade. Oi, André, tudo bom? Me falem de onde vocês estão falando. Eu tô aqui na Espanha, agora que é 1 da tarde, a maioria deve estar no Brasil. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Lara? Que bom que vocês estão aqui, que legal. Tá todo mundo animado. Gente, vocês viram o post que eu coloquei esses dias sobre um garotinho, que tem a imagem de um garotinho dentro do programa da Eliana? Eu tinha programado esse post, depois eu vi até que a Nanda Perin também colocou na página dela, saiu um pouquinho antes do meu, mas eu já tinha até preparado ele. E ela falou de uma outra questão, falou da adaptação escolar, mas eu tava querendo aproveitar aquela deixa daquele vídeo. Oi, Fabiola, obrigada. Pra poder falar sobre como é difícil, às vezes, pra gente oferecer esse espaço para que as crianças possam falar abertamente sobre o que elas estão sentindo. Vocês têm essa dificuldade? Em Oxford, que legal, São Paulo, Vitória, que máximo. Qual que é o fuso daí? Você tá pertinho, né, na verdade. Você deve estar, não sei se é o mesmo ou se é 1 hora de diferença. Como criar intimidade... Tá, deixa eu colocar aqui, não fixei, né, peraí. Deixa eu colocar o tema da live. E fixar. Gente, vocês são muito rápidos. Quase que eu não consigo fixar, porque aí os comentários vão subindo, assim, as pessoas vão entrando. Bom dia em Porto Alegre, que delícia, amo essa cidade, é uma delícia. João Pessoa ainda não conheço, Goiânia já passei por lá, mas muito rapidamente. Confesso que não... Massachusetts, Londres, que bom. Legal, a galera na Inglaterra, o fuso fica melhor, fica mais pertinho, né? E aí, gente, vocês viram esse post? Vocês estão aí também angustiados com essa questão? Porque muita gente confunde a proposta do que está colocado lá naquele texto que eu coloquei de apoio, né? Então eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho melhor do que eu estava falando, né, exatamente, sobre essa história de criar esse espaço seguro, porque quando a gente dá espaço para a criança falar aquilo que ela está trazendo de angústia, né, a frustração que ela está tendo, a dificuldade que ela está tendo com alguma coisa, e aí a gente fala, nossa, é muito importante que a criança possa se expressar com liberdade, que ela possa trazer aquilo que está incomodando, diante de uma frustração, diante de um conflito, de um problema que ela está vivendo, diante de uma fase que ela está vivendo que de repente pode ser desafiadora e que está causando algum mal-estar nela. E a gente, quando ouve nosso filho trazendo isso e demonstrando aquele incômodo que ele tem, a gente entra muitas vezes num lugar de angústia nossa, do tipo, eu não queria que ele passasse mal com essa questão, né? E aí, sem querer, muitas vezes a nossa resposta para essa tentativa dele de se colocar é tentar desviar ele dessa emoção, né? Tentar abreviar a sensação que ele tá tendo o quanto antes para que ele saia desse lugar de desconforto emocional. Vocês se reconhecem nesse papel, nesse lugar, assim, nessa sensação de talvez seja esse o meu papel? Convencer essa criança de que ela não precisa se sentir desse jeito, que tem uma forma melhor dela encarar as coisas, de que existe um aprendizado por trás dessa questão que ela tá vivendo, ou de que isso é só uma fase, ou de que ela tem que se conformar, porque afinal a vida é assim, então, tipo, melhor que ela aprenda a não ficar tão incomodada com isso, entendeu? E aí eu preciso dar algum jeito dela tentar superar isso, mas de preferência o quanto antes. Né, assim, de preferência desse minuto em diante. A partir de agora, minuto 0, pelo amor de Deus, sai desse lugar. E aí, assim, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é por que será que a gente entra nesse lugar de parecer que o nosso papel é fazer isso e com urgência? Alguém tem alguma ideia do por que será que a gente entra nessa angústia? Assunto fundamental, adorei, escuta é bem difícil. Exatamente, escuta é bem difícil. Por que vocês acham que essa escuta é difícil? Tá? Eu vi muitos comentários lá nesse post, depois eu coloquei uma caixinha, algumas pessoas colocaram as questões dela. Aqui em casa temos o Worry Monster, que é uma pelúcia que quando ela não quer falar, ela escreve, coloca dentro dele e ele come as preocupações, eu leio e tento ajudar baseado naquilo que ela escreveu. Que idade que ela tem, Camila? Se puder falar. Aí a Ana falou, a nossa angústia certamente é o que provoca isso. Exatamente. Mas por que a gente se angustia, né? E aí, assim, uma das coisas que é muito clara na maternidade é toda vez que a gente sentir um bloqueio, sentir uma dificuldade de entregar para os nossos filhos uma coisa que eles necessitam, de atender uma necessidade deles, isso vai sempre estar falando da nossa
do quanto a gente recebeu ou deixou de receber lá atrás na nossa infância. Por exemplo, a criança tá com necessidade de chorar, né? Inclusive ontem eu até coloquei um vídeo da Isabelle, né? Uma moça lá que tem um perfil maravilhoso, mostrando o que acontece internamente dentro de nós, para muitas de nós, não quer dizer que são todas as pessoas, né? Para muitos dos pais e mães, quando a criança começa a chorar e gera aquela angústia da gente querer calar aquele choro, pelo amor de Deus, eu não consigo ouvir essa criança chorando. Sendo que, na verdade, o choro, ele é absolutamente natural. Ele é absolutamente legítimo. Ele é uma forma de comunicação para o bebê, por exemplo, explicar que ele está precisando de atenção, que ele está se sentindo angustiado, que ele está com medo, que ele está com fome, que ele está com frio, que ele está sujo, né, com a fralda suja, ou que ele está precisando de colo, que ele está precisando de presença, né? Só que, como nós não recebemos, a grande maioria não recebeu essa atenção depois que, através do choro, acionou um alarme para avisar o adulto: eu preciso da tua presença, eu tô com medo, eu tô assustado, eu tô querendo colo, eu tô sentindo saudade, preciso do seu toque, eu tô me sentindo inseguro, eu tô, sei lá, entendeu? Tô nervoso, tô triste, tô, sei lá, tô com saudade, né? Se esse bebê tá tentando avisar esse adulto que ele precisa de atenção, mas ele não recebe essa atenção e, inclusive, muitas vezes, não, às vezes assim, pode ter, desde o movimento, ele foi ignorado, né? Ele foi, digamos, colocado sozinho para aprender a se virar, a ser mais independente, a parar com manha, por exemplo. Vamos supor que tem, né, um movimento dos pais acreditarem, para muitos dos nossos pais na geração deles, né, tipo, na época que nós nascemos, né, eu sou da década de 80, não sei vocês, mas imagino que a grande maioria deve estar entre a década de 70, 80 e 90, a orientação na época para não dizer até hoje, né, a grande maioria, esse bebê tem que aprender a dormir sozinho, esse bebê tem que aprender a ser independente o quanto antes, né, então, tipo, deixa ele chorar uns dias, que daqui a pouco ele se acostuma. Mas o que é para esse bebê esse se acostuma? Esse se acostuma eu tenho que me conformar que quando eu preciso de algo, ninguém vai vir por mim, né? Na verdade, eu não vou deixar de necessitar esse colo, essa atenção. Eu vou simplesmente me anestesiar dessa sensação de que eu preciso desse acolhimento para poder sobreviver a um ambiente que, na verdade, não tá me atendendo. Então, eu vou, digamos, pelo menos uns 2 anos dá pra você considerar que é bebê, tá? Alguém perguntou aqui até quando considera que é bebê. Mas, independente disso, assim, o choro ele sempre deveria ser atendido, entendeu? Tipo, ele começa a se anestesiar e se distanciar da própria necessidade pra poder garantir passar por essa fase, né? Tipo, já que não tem atendimento, então vou fingir que eu não tô precisando de nada. É super triste, isso, exatamente. E aí, o que vai acontecer? Na realidade, a resposta, inclusive, muitas vezes, não é nem essa. A resposta pode ser até mais dramática, no sentido de que essa criança ela pode ser rotulada. Ai, que menino manhoso, que exagero, que bobagem, não sei o quê. Pode ser hostil. Inclusive, fisicamente, tem bebês que apanham porque choram, entendeu? Quando a mãe perde a cabeça. E a gente sabe, ou então que o bebê é chacoalhado. Mas tudo isso tá demonstrando que esses pais, eles não tiveram uma referência. Primeiro, né, tipo, não tem um entendimento muitas vezes, ou eles próprios têm uma ferida muito grande de terem sido bebês invisíveis, de não terem tido esse atendimento e muitas vezes terem sido hostilizados. Então, por exemplo, você vê lá a cena que eu coloquei ontem dessa Isabelle interpretando o bebê chorando. Vocês assistiram o vídeo? É o último vídeo que eu postei. O bebê chorando e aí a criança interior dela gritando: pelo amor de Deus, faz essa criança parar de chorar. Eu não consigo escutar. E ela, que é a mãe, é como se a mãe estivesse escutando o bebê chorando e a criança interior dela tá falando com ela, então elas fazem um diálogo, né? E aí a mãe começa a questionar: mas por que ele precisa parar de chorar? Não, porque eles vão ficar bravos comigo, eles vão me bater, ou tipo, eles vão ficar bravos comigo, eles vão ficar nervosos, eles vão me dar bronca. E aí ela começa a chorar, desesperada, tipo, eu preciso me conter, eu preciso inibir esse choro, porque senão eu vou receber algo em troca que vai ser doloroso. Então é como se a gente se treinasse pra se anestesiar do próprio sentir. Eu até me arrepio só de tentar descrever pra vocês, sabe? E a gente vai se distanciando do nosso sentir. E a gente vai aprendendo o que é ensinado, né? O que a gente absorve dessa experiência é errado ser vulnerável. É errado chorar. É inadequado sentir desconforto emocional.
Eu não deveria me sentir mal, né? Eu deveria estar sempre bem. É quase como se a mensagem fosse assim, cara, só tem o direito de estar bem, entendeu? Essa história de ficar zoada aí emocionalmente vai me incomodar, né? Tipo, pensa assim, o que o pai quer? Ele quer poupar muitas vezes o esforço, não é uma coisa consciente, do tipo assim, ai, não tô afim de trabalho, entendeu? Tipo, não vem me encher o saco. Digamos, é uma resposta da vivência dele, entendeu? Ele tá nesse padrão. Mas o padrão, o que traz por trás, né? Qual que é a mensagem que tá por trás? Cara, eu não tô afim de ter trabalho com isso, pra começo de conversa, do tipo, eu prefiro que você esteja sempre bem, porque aí eu não tenho nada pra trabalhar em relação ao teu emocional, porque é uma sociedade que não tem espaço pra isso, entendeu? Então, ó, você vai ter que se resolver e aprender a se virar nesse caso, por que não? E a outra questão é, eu não tenho repertório pra acompanhar a tua emoção, porque ninguém fez isso comigo. Então eu não sei, eu sou analfabeta nesse sentido. Como é que eu vou dar espaço pra uma criança chorar e acompanhar e acolher e falar coisas acolhedoras se eu nunca escutei isso dos meus pais? Se muitas vezes eu fui, tipo, colocada no quarto, trancada, boca de couro não rasga, fica lá até você parar com essa manha, com essa história que não tem nada a ver você ficar tendo piti por causa disso? Nada a ver, vai lá pro teu quarto, entendeu? Tipo, fica lá. Na hora que você ficar de boa, você tem o direito de voltar pra cá. Quantos de nós não fomos castigados quando estávamos passando mal? Estávamos tendo um ataque de birra, né? Tipo, uma explosão emocional. Dificuldade com algo, né? E é muito doido, porque se a gente for trabalhar pela questão com a filosofia da criação consciente, a gente pensaria o oposto. A gente usaria o oposto dessa lógica, do tipo, caramba, se essa criança tá tendo uma explosão emocional, é porque ela tá se sentindo péssima. É porque ela não está bem, ela tá com um mal-estar gigante, certo? Então, qual que é o meu papel como pai? Dar uma bronca nela pra poder colocar ela longe e explicar pra ela, enquanto você não se recuperar, você não tem o direito de estar no meu convívio? Ou falar, caramba, eu quero bem dessa criança. O que eu posso fazer pra ajudar ela a se sentir melhor? E aí, assim, não importa se é um choro e não importa se é, por exemplo, ela sendo agressiva com alguém. Porque ninguém vai ser agressivo com alguém estando bem. A pessoa só é agressiva com alguém quando ela tá se sentindo mal. Então a lógica é a mesma. É do tipo, o que será que tá acontecendo no mundo interno dessa criança para fazer com que ela chegue a esse ponto de agredir alguém por não estar dando conta do que tá acontecendo internamente com ela? Então eu tenho interesse em ajudar essa criança a se sentir melhor. Sempre, sempre, sempre que a criança se comporta mal ou está tendo uma explosão emocional, que é algo que é difícil de acompanhar, eu vou falar, cara, é nesse momento que ela mais precisa do meu apoio e do meu acompanhamento, da minha presença, ao contrário do que se faz na educação tradicional, entendeu? E aí, muitas vezes, então isso assim, só para ilustrar como a gente tá, muitas vezes, tão preocupado em agir na ponta do iceberg, que é, tipo, o comportamento inadequado da criança, ou nem digo inadequado, porque chorar não é inadequado, chorar é simplesmente desafiador para nós, para muitos de nós, né? Mas a gente muitas vezes entende como um mau comportamento ou como algo que tem que ser corrigido ou digamos, calado quanto antes, abreviado quanto antes, né? Nem no sentido de calado do tipo, vou reprimir, né? Mas é no sentido de que eu preciso abreviar porque eu não confio que essa criança deveria estar passando por isso. Né? Na minha cabeça, como eu não tenho resiliência, como eu nunca fui acompanhada de uma forma mais consciente, mais tranquila, mais assim, de adultos que souberam entender a importância dessa livre expressão, do sentir, inclusive do desconforto emocional, da criança entrar em contato com essa dor dela, sem esse desespero, essa angústia de abreviar, como eu não tive essa experiência, eu não desenvolvi resiliência. Né? Então eu não consigo confiar que essa criança vai conseguir dar conta daquilo. E aí eu acho que o meu papel é abreviar aquilo quanto antes, né? A Mônica tá falando que a minha mentoria mudou tanta coisa aqui em casa, tanta coisa na casa dela, porque justamente, né, Mônica, lá na mentoria, inclusive eu ia falar, hoje eu vou praticamente dar um trecho de uma aula que eu dou lá, na minha mentoria, e aí, pra gente poder entender, assim, dois pontos muito importantes da criança, né? Duas necessidades emocionais que são básicas da criança, né? Que eu entendo que são fundamentais a gente entender. Porque tem um dos módulos que eu falo na minha mentoria, eu dou uma mentoria, pra quem não sabe, em maternidade inconsciente, né? E aí eu tenho 9 módulos lá, são 9 semanas de acompanhamento, são vários temas que eu trabalho sobre criança interior e criação consciente, e tem um dos módulos que eu trabalho, assim, com emoções básicas da criança.
Assim como as necessidades emocionais básicas da criança, na verdade, né? E duas necessidades são a livre expressão, né? Para ela se expressar emocionalmente com liberdade, e o espaço seguro, né? Eles estão muito atrelados um ao outro. E eu vou explicar já já, tá? Na verdade, alguém perguntou aqui, tipo, mas o que fazer com o choro da criança autista de 3 anos? Eu acho que é o mesmo com o choro da criança, tá? Eu não vou dizer que tem diferença pelo fato de ser autista ou não ser autista. Sempre acho que tem que escutar, né? Tem que aprender a escutar e dar esse espaço. Mas, assim, o choro é uma questão, assim, gigante. Inclusive, eu tenho até uma ideia aí de um curso para dar só sobre isso. Mas, o que eu quero falar? O que eu acho que é importante de pontuar? O que significa você oferecer para a criança a liberdade dela se expressar emocionalmente, né? Eu vou até colocar aqui a minha apresentaçãozinha que eu tenho para me guiar. É simplesmente entender que ela precisa, mais do que nada, espaço, assim, se sentir livre para se expressar com liberdade, independente do que ela estiver sentindo. Então, vamos pensar aqui situação... muitas pessoas falaram da questão da escola, porque, claro, o exemplo do vídeo que eu coloquei, do garotinho falando lá, quando a Eliana pergunta pra ele, o que você acha da escola, não sei o que lá, o que você gosta da escola? Ele fala nada. Eu não gosto de nada. E qual que é o... Não, aí ela fica toda angustiada, o que você gosta da professora, dos amiguinhos, do que você tá aprendendo, sei lá o que ela pergunta. Ele, não, eu gosto mesmo de ficar em casa. E aí depois ela insiste, né? Ela fica meio sem graça, fala, poxa, acho que não era essa a resposta que eu tava esperando e tal. Eu falei assim, não, mas qual que é o momento da escola que você mais gosta? A hora de ir embora. Já imaginou? E aí assim, como pai e como mãe, né? Qual que é a tendência que a gente tem? Pelo amor de Deus, meu filho não tá gostando da escola. Ai, meu Deus do céu, eu queria tanto que ele gostasse da escola. Seria tão bom ele aprender a gostar da escola. Ele precisa aprender a gostar da escola. Ele tem que gostar da escola, porque senão ele vai ficar infeliz. Não é essa a lógica que a gente tem? E aí, sem querer... A nossa tendência automaticamente, a gente já começa com uma falar, meu amor, mas a escola é tão legal. Nossa, querido, porque... O que vocês falariam pra essa criança? Me ajuda aqui. Né? Tipo, nossa, meu amor, mas é que assim, mas e seus amiguinhos? Eles não são legais? Você não tem momentos lá que são legais? Não tem certeza. A gente tem que se acostumar com essas coisas, viu? A vida é assim mesmo. Não tem muito o que fazer. Tem muita coisa na vida que a gente vai fazer que a gente não tem como escolher, não é? Aí a gente começa, sem querer, a já trazer... né, a tirar assim da cartola, da manga, tipo, eu vou trazer todas as respostas pra tentar, no fundo, convencer essa criança de que ela precisa gostar da escola, de que não tem por que ela se angustiar com algo assim, de que ela tem que entender que a vida vai trazer um monte de coisas que a gente não tem como escolher, que afinal, tipo, é assim, a realidade da nossa família é essa. E nada disso, assim, tá... em teoria, errado. Tipo, óbvio que a gente quer passar esses ensinamentos pros nossos filhos. Não é disso que eu tô falando. E também não é falar assim, então eu vou tirar o garoto da escola. Porque, coitado, ele não gosta. E muita gente entendeu que era isso. Mas o que eu vou fazer? Tipo, então eu vou tirar o garoto da escola? Gente, oferecer espaço pros nossos filhos se expressarem e terem liberdade pra falar do que incomoda eles não significa atender o que eles estão falando. Do tipo, mas eu queria muito sorvete. Não sei o que. Eu sei, meu amor, o sorvete é delicioso. Tá na hora de jantar, tá na hora daqui a pouco a gente vai almoçar e agora a gente não pode tomar o sorvete. Não, mas nossa, se você pudesse tomar um sorvete, qual seria? Que sabor você ia escolher, se você pudesse escolher, entendeu? Você tá muito chateado que você queria tomar um sorvete, né? Quando você abre espaço, o que você faz? Você explora aquilo que ele tá trazendo de informação, que tá incomodando, para que ele se sinta mais à vontade para falar daquilo. Né? E não tem problema. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele trazer. Não corrige, não dá conselho, não fica, tipo, tentando minimizar, não fica tentando mostrar o lado bom, não fica tentando comparar com a tua história, competir e falar, mas você tá reclamando disso, mas olha só, tem que, ou até falar aquela coisa assim, mas você não sabe, tem tanta criança que passa fome na vida e você reclamando por causa de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Vamos supor. Né? Tipo, você tá reclamando que você não tem o brinquedo tal, mas se você for pensar, tem criança pobre no mundo, sabia? Que não tem nenhum brinquedo, e você tá aí reclamando, você não tem noção do privilégio que você tem. Manja, tipo, esse tipo de fala, que no fundo é dizer, você não tem autorização pra se angustiar por algo assim. É quase como se você, sem querer, como guia, estivesse desautorizando essa criança, ou dizendo pra ela que não tem sentido ela sentir aquilo. E aí, gente, eu vou pedir pra vocês
tentarem às vezes até voltar para a infância de vocês, ou até para situações atuais. Como que você se sente à vontade quando você vai se abrir com alguém, né? Você se sente à vontade com uma pessoa que na hora que você traz a tua questão, fica tentando dizer que aquilo não tem sentido? Do tipo, sei lá, tua amiga vira e fala pra você que eu tô super chateada porque a minha filha na escola começou a ter um problema de não sei o quê, e aí a professora veio falar comigo, é bobagem, daqui a pouco isso daí passa, não tem motivo pra você ficar assim. Não sei, tenta me dar um exemplo aí, né, do tipo, a gente tem mania de fazer isso muitas vezes, né, a pessoa traz um incômodo, por exemplo, sei lá, tô chateada porque o meu irmão, que é padrinho da minha filha, não deu presente pra ela no aniversário dela, e às vezes eu sinto, inclusive, que ele gosta mais da minha outra sobrinha do que da minha filha, que ele trata ela melhor, não sei o quê. Não, ele deve ter esquecido. Bobagem você ficar preocupada com isso. E aí, sem querer, ao invés de explorar a dor da minha amiga, nossa, deve ser tão difícil sentir isso, né? De repente ficar imaginando que o padrinho da tua filha, que é o teu irmão, tá desdenhando dela. E aí, de repente, você conhecendo a história da pessoa, você lembra que ela tem uma dificuldade de ter sido muito comparada na infância. Sei lá, entendeu? Mas o que é? Qual é a diferença entre você poder oferecer uma escuta verdadeira pra pessoa, sabe? Tipo, e permitir que ela traga aquilo, ou você de repente começar a cortar? Você acha que essa pessoa vai ter vontade de continuar a conversa? Você acha que ela vai se sentir à vontade pra conversar com você de novo sobre esse tema, sobre algum outro tema, algo que seja delicado pra ela, né? No fundo, a gente tá simplesmente dizendo, cara, eu não dou conta de escutar a tua dor. E eu prefiro não entrar em contato com isso, né? Então, tipo, por favor, não vem com essas questões, porque eu não sei nem o que te falar. E aí o outro se sente distante, desconectado. Então, assim, eu tenho certeza que se vocês olharem para a história de vocês e pensarem nas situações que vocês tentaram muitas vezes expressar para os pais de vocês, o problema é que provavelmente foi muito cedo, entendeu? E a gente foi treinado muito cedo a não buscar os pais nessas horas, né? Porque não tinha esse espaço. Então, tipo assim, se eu tentava demonstrar algo ou falar de algo e meus pais já me cortavam com algum tipo de lição de moral, por exemplo, sermão, qualquer coisa dessas aí ou convencimento de que, nada a ver. O próprio cair da criança, gente. Não foi nada. A criança cai, machuca. Não foi nada, já passou. Isso é desviar a criança do sentir dela. E aí ela já fica desorganizada, porque ela sente a dor, ela sente o desconforto, mas ela tem um guia que tá falando pra ela que não tem porquê ela tá incomodada. Não foi nada, é uma bobagem. Vida que segue, levanta e segue adiante. A intenção é ótima, gente. A intenção é maravilhosa. Só que o resultado que a gente tá tendo é uma criança que tá aprendendo a se distanciar do próprio sentir e a perceber que não tem alguém que reconhece o que ela sente, né? Que entende o que ela tá sentindo e que não aceita de certa forma. Que não dá conta daquilo. Que não tá disponível emocionalmente para acompanhar, né? E aí ela não se sente vista nem ouvida. Ela se sente abandonada emocionalmente, desconectada desse adulto, tá? E aí, assim, uma coisa que é muito importante. Muitas vezes nossos filhos vão passar por situações que não tem remédio. A gente não tem como atender a necessidade dele ou o desejo dessa criança, né? Às vezes é uma necessidade, às vezes é um desejo. Não sei se vocês sabem a diferença. Vocês sabem a diferença? Entre o desejo e a necessidade, a vontade e a necessidade? Necessidade é algo que realmente a criança precisa. O desejo é aquilo que ela gostaria de ter, né? Às vezes não é, às vezes coincide, né? Ela tem vontade e necessita daquilo, então, tipo, beleza. Mas às vezes é algo que ela quer, mas que é só um desejo, tipo, e não tem como atender porque a necessidade dela é outra. E muitas vezes a gente tem, inclusive, desejos que são deslocados, né? Porque a necessidade começou a não ser atendida, e aí a criança tem um desejo que substitui aquela vontade. Do tipo, ela quer conexão com a mãe, ela tá pedindo atenção, ela quer brincar com a mãe não pode, aí de repente a mãe começa a dar tela pra ela. Pega o celular, já que eu não posso, porque eu não posso, porque eu não posso. E uma hora ela para de pedir pra brincar, ela pede diretamente a tela. Ela não necessita da tela. A tela não é a melhor opção. Mas já se transformou num desejo deslocado, entendeu? Já não é. Ou, de repente, independente de ser deslocado ou não, né? Mas o desejo que seria, eu quero muito tomar um sorvete, tipo um doce antes do jantar,
Só que você sabe que ela tem necessidade de jantar, ela precisa jantar e ter uma refeição, tipo, completa, ela precisa comer bem, ela, antes de comer o doce, ela não vai tapar o estômago com o doce, tá com fome, entendeu? Mas eu quero doce, só que, tipo, eu preciso comer o jantar. Então, tipo, nessas horas, eu, como guia, sei o que é melhor pra ela. Atender o desejo dela seria ceder pra uma vontade. Mas não é atender necessidade. Muitas vezes a gente ouve o pedido da criança e como a gente inclusive está estudando sobre criação consciente, entende que é super importante reconhecer o que a criança quer e atender ao máximo das necessidades dela, a gente confunde, a gente fica meio perdido. Ai, mas ela tá pedindo, se eu não der ela vai ficar frustrada, aí ela vai se sentir, tipo, rejeitada por mim, abandonada por mim, não sei o que lá por mim, traumatizada porque, tipo, ou com raiva de mim, sei lá, entendeu? Eu vou gerar um conflito aí na nossa relação. Ai, ela vai sentir que eu não tô atendendo ela. E não é por aí, entendeu? Então tem essa diferença, a gente tem que ter esse filtro, tem que ter esse critério pra entender. E aí, muitas vezes, inclusive, a vida vai trazer uma situação que não tem remédio, do tipo, separação dos pais. É um fato, né? Eu não tenho como, tipo, eu, por exemplo, me separei do pai da Nara, minha filha tem 7 anos, pra quem não me conhece, não conhece muito da minha história, ela fez 7 anos agora. A gente se separou, ela tinha uns entre 4 e 5 anos. E aí, assim, o que eu vou fazer? Tipo, qual que era o desejo? Desejo não, a necessidade, o desejo, enfim. O que ela gostaria que tivesse acontecido, né? Ela, com certeza, na época que a gente se separou, ela preferia que a gente estivesse junto, né? Tipo, ela queria ter uma casa só e a realidade eu tenho 2 casas. O que eu tenho nessa situação? Eu tenho uma realidade, vou contar um pouquinho aqui, Renata. Eu tenho uma realidade que a vida nos trouxe esse contexto de 2 casas. Minha filha está frustrada, assim como eu também tava, e ele também tava, enfim, ela está frustrada com essa realidade. Eu não posso mudar a realidade e falar, bom, então vamos lá, vamos juntar de novo para que ela possa ter a necessidade dela atendida de quero ter uma casa só, porque é a referência que eu tinha, sei lá, eu ainda não consigo assimilar essa ideia e dói. A separação dói. Pros pais, pra criança, pra todo mundo. Eu não tenho como mudar, certo? Mas eu tenho como acompanhar. E aí, o que é importante a gente ter na cabeça? Não é o evento em si, que, tipo, muitos de nós vão pensar assim, nossa, mas que traumático que deve ser pra criança, né? Separação é uma coisa que traumatiza. Não necessariamente. Porque não é o fato em si, a vivência, a experiência em si, que vai dizer, separação igual criança traumatizada, né? Filhos traumatizados. Não. O que vai garantir aquele processo de ser traumático ou não para a pessoa é a interpretação que ela faz, é a vivência que ela tem em relação àquilo, entendeu? Nada é preto no branco, não tem isso, tipo assim, se eu fico tantas horas longe da minha filha, ela com certeza vai sentir, tipo, se eu fico, tipo, trabalho full time, né, trabalho no horário integral, minha filha fica 8 horas por dia separada de mim, ela vai ficar se sentindo super abandonada, não necessariamente, entendeu? Se eu trabalhar meio período, ela vai ficar menos traumatizada. Se eu não trabalhar, nossa, aí ela não vai ter trauma nenhum de ferida de abandono da mãe. Não tem como ter essa conta matemática, entendeu? Porque eu posso estar 24 horas por dia com a minha filha, mas emocionalmente eu não tô lá disponível. Ou, de repente, eu tô tão, sei lá, impaciente, com tanto desgosto, tanta coisa minha, tantas dores mal trabalhadas e tal, que a minha presença pra ela pode ser tóxica. E aí talvez ficasse muito mais suave, muito melhor a vida dela se ela tivesse um tempo separado da mãe, enquanto essa mãe tá se cuidando, tá fazendo as coisas dela, tá se nutrindo, e chega muito mais abastecida no final do dia, num determinado horário do dia, com presença genuína, com tipo, sabe, com uma entrega real, com uma presença de qualidade. Vocês entendem? E, inclusive, com uma conversa, muitas vezes, né? Alguém perguntou assim, o que eu faço? A minha filha chora muito quando eu vou trabalhar, ela não gosta, né, que eu saia pra trabalhar. Como que eu acompanho a emoção dela nessas horas? É você, tipo, nomeando isso pra ela. Meu amor, você queria muito que a mamãe pudesse ficar mais tempo com você, não é, meu amor? Eu sei. Às vezes é tão difícil, porque a gente gostaria de estar perto da pessoa e a pessoa tá longe, né? E aí, meio que você vai explicando o que tá acontecendo, o que ela tá sentindo, ajudando a validar e a nomear aquilo pra que ela possa se organizar. Só que assim, o ponto não é que eu não posso ficar falando do como ela deveria se sentir, se ela já se conformasse, mas é simplesmente observar o quanto eu tento abreviar, muitas vezes, sem querer, pra apressar
sem gerar conexão, entendeu? Tipo, sem dar espaço para que ela possa expressar. Então, por exemplo, minha filha vinha e ficava falando, às vezes ela vinha, tipo, e falava assim, ou eu percebia, né? Eu percebia que ela tava meio chateada, alguma coisa assim, surgiu o tema da separação, eu falava, meu amor, você tá com saudade do papai, né? Porque você tá aqui com a mamãe, tipo, hoje a gente tem guarda compartilhada, tá? Só pra entender o contexto. Então ela fica metade do tempo aqui, metade do tempo lá. E aí, tipo, às vezes eu percebia que ela tava meio ruinzinha, né? Tipo, com saudade, você quer falar com ele, você tá... Como que você gostaria que fosse? E eu sei que às vezes a gente tem muito medo de abrir essa brecha, porque a criança, ela vai trazer coisas que vão deixar a gente, por exemplo, nesse caso, será que eu vou sentir culpa? Vou me sentir mal por ter feito isso com ela, né? Tipo, por ter promovido isso pra vida dela e tal. Ou do tipo, será que eu vou dar conta? Porque eu também tô mexida. Será que eu vou conseguir acompanhar a emoção dela, né? Tipo, como é que eu faço? Mas a partir do momento que você vai criando um espaço, e aí o outro ponto são duas necessidades básicas, né, emocionais básicas que eu coloco, né, que eu ia trazer hoje. Um é a liberdade de expressão e o outro é o espaço seguro. O que é esse espaço seguro? É você garantir para essa criança que ela tem liberdade para se expressar diante de você. Tipo assim, eu tô aqui, eu te escuto, eu te ouço, eu não vou desviar o teu foco do que você tá sentindo. Eu vou permitir que você fale a respeito disso. E aí, a partir do momento que eu me mostro realmente disponível, sem tentar consertar o que ela tá trazendo, ela vai trazendo mais detalhes daquilo que ela tá vivenciando. Você percebe que ela vai se atrevendo a falar mais. E quando a gente inibe a criança por essas estratégias que são muitas vezes inconscientes, ela se corta, ela se limita, ela não consegue trazer mais detalhes. Então, por exemplo, sei lá, outro dia ela veio falar pra mim que ela chegou da escola e ela tava chateada porque... E é muito legal porque ela já me conta, né? Ela me conta de pronto, assim, de cara, né? Pronto, porque eu tô na Espanha. De cara ela já me conta muitas coisas. Então ela vira e fala assim, mamãe, eu briguei com uma menina no intervalo, né? Tipo, eu tô chateada. Eu falei, meu amor, sério? Tipo, eu briguei com a minha melhor amiga. Tendência seria... mas relaxa, vocês são super amigas, amanhã vocês vão estar de boa, com certeza foi só uma bobagem, né? Tipo, vida que segue, não é? A gente tem vontade de falar, tipo, meu, ela é tua melhor amiga, tenho certeza que não foi nada sério, ela te ama, deve ter sido só porque nesse dia aconteceu não sei o quê, ou você até pode perguntar, tipo, mas como é que foi? Mas logo você já tá tentando, tipo, mostrar pra ela que não tem por que ligar pra aquilo, entendeu? Tipo... Vocês são melhores amigos, uma hora vocês vão estar bem. Eu certeza que amanhã vocês estão bem. Relaxa. Relaxa que essas coisas na vida acontecem. Tudo bom, Lilia? E aí, o que acontece? Se você abre espaço verdadeiro, assim, pra escuta... meu amor, sério? E como que foi? O que aconteceu? E aí você vai perguntando. Aí, de repente, você pergunta, mas o que você sentiu? E aí, nessa hora, aconteceu o quê? Aí, de repente, ela começa a contar mais detalhe, aí ela fala que ela foi no banheiro, que ela chorou, que ela ficou se sentindo mal, que ela sentiu minha falta. Aí a gente tinha uma coisa de colocar, por exemplo, um coraçãozinho, né? Tipo, principalmente na fase da adaptação, colocar um coraçãozinho no pulso dela e colocar um coraçãozinho no meu pulso. Aí a gente, na hora de ir embora, isso no carro, assim, antes dela descer pra entrar na escola, né? Que ela acabou de mudar de escola em setembro, aqui na Espanha eles mudam, começa o ano letivo. Ela mudou de escola em setembro, mudou de uma Waldorf que ela ficou até os 6 anos, e aí que era um lugar bem mais protegidinho, mais assim, de uma galera mais consciente para várias questões, e aí ela foi para uma escola mais tradicional. Ficou uns 3 meses lá, a gente não curtiu, a experiência foi meio pesada, assim, e aí agora ela tá numa outra escolinha que ela começou em janeiro, dia 11, aqui, porque o intervalo das férias na Espanha é mais curtinho que no Brasil. Então, dia 11 de janeiro ela começou na escola nova. Ela faz, então, 2 meses que ela tá lá, hoje, né? E, graças a Deus, é um ambiente bem mais harmonioso, assim, bem mais respeitoso. Não é perfeito, não é incrível, maravilhoso. Tem seus defeitos, mas é bem mais fácil dela... Graças a Deus, ela tá se adaptando, tá adorando, né? Tá gostando muito mais do que a outra escola. Mas um dos rituaizinhos que eu fazia com ela pra adaptação... que é uma dica bem legal, era colocar esse coraçãozinho, né, e falar pra ela, toda vez que a gente acionava assim, né, eu falava assim, toda vez que você sentir falta da mamãe, você coloca ele aqui no peito, e aí eu vou sentir que você tá me chamando, né, tipo, é meio bizarro, porque ela perguntava depois, mamãe, você sentiu? Quantas vezes? Ai, meu Deus. Mas enfim, a gente faz o ritualzinho. E aí ela falava, e aí você tenta fazer isso pra você lembrar, né? Porque a gente tá conectada, mesmo com distância, enfim, a gente vai tentando criar uma sensação de estamos aí,
né? Com a nossa energia unida, mesmo à distância. Então, tipo, confia nisso. Enfim, aí ela contava esses detalhes. Aí eu fui no banheiro, aí eu coloquei a mãozinha. Você colocou a mãozinha, eu coloquei. E aí, como que você se sentiu? Eu me senti mal, porque eu não queria brigar com ela. E aí, muitas vezes, as discussões são assim, do tipo... Uma fala uma coisa e a outra não concorda, aí elas ficam bravas porque, tipo, era pra concordar, entendeu? Então, tipo assim, você queria muito que ela aceitasse, que ela acreditasse como você, né? Tipo, tivesse a mesma visão que a tua, não é? Que ela opinasse igual você. Ela é... e é muito chato às vezes, né? Ou, às vezes, é uma coisa do tipo... Tem muita discussão que tem um grupinho de 4 meninas, 3 meninas, e aí 2 querem fazer uma coisa, a outra não quer fazer outra, aí, tipo, não quer brincar da mesma coisa, aí fica brava porque, tipo, queria muito brincar com elas de tal coisa, mas elas não queriam. Nossa, meu amor, é tão chato quando a gente quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra coisa e no final não coincide, entendeu? Ao invés de ficar dando lição de moral e mostrando que, tipo, a gente tem que se conformar, né? Eu mostro pra ela que é angustiante, porque isso é ser honesto, inclusive, né, gente? Às vezes a gente fica no lugar de querer que a criança entenda as coisas, mas a gente também fica irritada com isso. Então a gente pode até trazer a nossa vivência. Nossa, eu também fico muito irritada quando eu quero fazer um programa e todo mundo decide fazer outra coisa. E aí eu me sinto meio sozinha, me sinto até às vezes, sabe que às vezes eu até fico achando que as pessoas não gostam de mim o suficiente? Não sei se foi isso que você sentiu. Sei lá, entendeu? Tipo, mas é meio... Permitir esse risco de escutar coisas que você talvez não gostaria. Porque a gente fica num lugar assim... eu queria tanto que ela não tivesse essa vivência de sofrer por isso. Tava até contando pra Bia, que trabalha comigo, tá aqui. Tipo, outro dia ela chegou, a gente tava se trocando pra ir pra escola. Aí ela veio falar pra mim... aí eu falei assim, agora vai colocar sua bota, né? Porque tá um frio, tá super frio aqui. Ela tem uma bota que tem pelinho, que é uma delícia, que ela usa todo dia. Ela, não, mamãe, eu já vou colocar tênis. Eu, como assim vai colocar tênis, né? Aí ela falou assim, porque tem... Eu falei assim, mas você não gosta da tua bota? Não, eu gosto. Eu falei assim, por que você não quer usar a bota? Tá frio hoje. Ela falou assim, não, porque tem um menino na escola que toda hora fica falando, por que você usa bota? Por que você vem de bota? Por que você vem de bota? Aí ela ficou meio assim, e tipo, e falou, então acho que eu vou de tênis hoje. Aí eu... respirei fundo, né? Tipo, eu falei, tipo, eu não queria que minha filha deixasse de fazer as coisas como ela acredita, né? Obviamente, né? Tipo, minha vontade era, tipo, pra poder agradar o outro ou fazer o que o outro tá falando que ela deveria fazer, porque ele nem chegou a falar, né? Tipo, ele só anunciou, deixou claro que ele não gostava de bota, que ele não perguntou por que ela tava de bota e ela entendeu aquilo quase como se fosse uma ordem. Faz favor de vir de tênis, nada a ver vir de bota, né? Enfim, mas ela sentiu que tinha, digamos, uma provocação da parte dele, né? E ela começou a se encaixar. Aí eu respirei fundo, e aí eu falei, vou te contar um segredo, vai ser o post de segunda-feira, tô dando uma de spoiler. Vou te contar um segredo, filhota. Aí ela, o quê? Falei, olha, nessa vida, sabia que a grande maioria das pessoas não vai entender o que a gente faz, o que a gente escolhe, o que a gente gosta. Não vão aceitar. As pessoas têm gostos diferentes. As pessoas escolhem caminhos diferentes. E assim, tá tudo bem. O que você tem que fazer a respeito disso? Nada. Nada. Porque não importa se ele gosta de bota, se ele gosta de tênis. Importa o que você gosta. Você gosta de bota? Gosto. Então por que você vai deixar de usar bota porque tem alguém na tua escola que gosta de tênis? Ele pode usar tênis e você pode usar bota. Eu juro que eu falei isso, na verdade, eu pensando assim, ela nem vai dar bola. Mas no final, tipo, na hora que eu falei, pega lá a mochila pra gente sair correndo. E que tá ficando na hora. E ela vira e fala, não, peraí que eu tenho que colocar a bota. Aí eu, nossa, até que deu, né? Mas enfim, não é bem um exemplo dessa coisa da segurança emocional. Mas sim, é uma questão de, quando a gente preserva nos filhos esse direito deles se expressarem com liberdade, de certa forma a gente tá fortalecendo isso neles. Tá tudo bem eu ser eu mesma. Entendeu? Tá tudo bem. E aí tem um detalhe até que interessante. Se a gente aprende a escutar realmente de forma ativa, muitas vezes a gente descobre detalhes que são realmente preocupantes. Então tem uma parte que eu não preciso necessariamente, porque eu tô escutando o desconforto da minha filha, atender o que ela tá falando e resolver a situação pra ela, né? Do tipo, ela vem e fala que não gosta da escola, muita gente fala, mas o filho fala que não gosta da escola, o que eu faço, né? Tipo, ele tá dizendo que não gosta da escola, como é que eu faço ele gostar da escola? Primeiro de tudo, é deixar ele falar que ele não gosta da escola. E elaborar isso com ele, permitir que ele expresse. Quantos de nós não gostavam da escola? Eu não gostava da escola. E eu não tinha o direito, provavelmente, de falar a respeito disso nem a pau, entendeu? E a ferida maior da criança
Não é não gostar da escola, é não ter quem escute ela a respeito disso. É sentir que ela não tem o direito de não gostar da escola. É se sentir inadequada por não gostar da escola. Se sentir rotulada, pressionada. Ah, tem que gostar da escola, para com essa bobagem. Ou tipo, ai, nem me vem falar disso. Todo mundo passa por isso, não quero nem saber. Entendeu? Esse desdém, essa sensação de que, tipo, porque ela começa a duvidar que ela tem importância, que ela tem valor. Entendeu? Que ela merece esse espaço. Que ela merece ser escutada. Ela fala, ah, meu. E aí, assim, uma criança que não é escutada, a consequência disso é que ela para de se escutar. O que ela aprende é a se anestesiar das próprias emoções e ela deixa de se escutar. E o que acontece com essa adulta, com esse adulto que foi uma criança, que aprendeu a deixar de se escutar? O que acontece com esse adulto quando ele se transforma em pai ou mãe? Ou quando ele está diante de outra criança? Você acha que ele vai ter capacidade de escutar essa criança? De entender a legitimidade de um sentimento dessa criança, de entender o motivo a razão que ela tem de sentir qualquer coisa? Porque o que a gente tem que aprender, gente, não existe critério nosso, ninguém pode determinar o que é certo ou errado do outro sentir. É uma arrogância gigante a gente achar que... Ai, no post tinha alguém falando assim, ah, tá tudo bem deixar a criança chorar. Mas chorar por qualquer coisa, chorar exagerando, tá toda hora chorando. Não, a gente tem que ensinar elas que tem coisa que não tem sentido. Que tem certas coisas que ela tem que aceitar e ponto. Por quê? A questão é, se a criança tá chorando é porque ela precisa. Não existe isso de que não existe motivo pro choro. Ponto. Não tem o que você falar. Se a criança está chorando demais, não para de chorar, tá super sensível, opa, alarme. O que está acontecendo com essa criança? Vamos olhar o contexto de vida dela? Vamos olhar, inclusive, o quanto essa criança está sendo desautorizada, muitas vezes, a chorar e eliminar as toxinas emocionais que ela está sentindo, porque se ela está sendo constantemente inibida, muito provavelmente ela vai ficar super... Ou ela vai ficar totalmente anestesiada e robótica, né, que pode acontecer, aprender a se distanciar bastante, red flags, total, Lilia. Ou ela vai ficar muito sensível, porque ela nunca tem a chance de limpar as toxinas emocionais do que tá vindo. Faz sentido pra vocês? Do tipo, meu, eu vou lá e explodo. Quantos de nós não ficamos sensíveis? Às vezes estamos numa época que a gente tá mais emocionalmente instável e a gente percebe que tá explodindo constantemente. Isso são respostas automáticas de algo que tá acumulado. Não tem a ver com a banana que quebrou. Não tem a ver com a torre que caiu. Não tem a ver com o desgosto de um limite que foi colocado naquele momento que parece que não tem sentido ela chorar por causa disso. É um acúmulo de coisas que vem em resposta, entendeu? E às vezes os nossos filhos estão chorões, né? Chorões demais, sensíveis demais, porque ninguém tá sabendo escutar eles verdadeiramente. E permitir esse expressar do desconforto emocional deles. Eles estão se sentindo abandonados, isolados, sendo obrigados a tragar, engolir o choro. E aí na hora que vem, pode vir com muita constância, tá? Toda hora, ai, nossa, esse moleque não... Nossa, qualquer coisinha ele fica irritado, qualquer coisinha ele grita, qualquer coisinha não sei o que lá. Peraí, vamos olhar. Tá? Por uma criança tá super sensível, ela com certeza está sentindo que a integridade dela tá sendo ferida, que ela tá sem espaço para se expressar, alguma coisa. Espaço seguro não deve ter para ela se expressar. Ela não está se sentindo vista e escutada e amparada. Então pensar assim, que o trauma, ele não é o evento em si. Não é a quantidade de horas do lado da criança que vai garantir que ela se sinta bem comigo e não se sinta abandonada. Não é eu deixar de me separar do meu marido que vai garantir que minha filha se sinta bem e eu me separar do meu marido vai garantir que ela tem um trauma. Não, é o fato de eu ignorar a dor dela. De repente eu me separo, que é a vivência da grande maioria de nós que passou por separação na infância, né? Os pais ficaram tão presos nas próprias dores e tinham total desconhecimento dessas questões, né? Tipo, vamos colocar, a realidade era essa, naquela geração, quem é que pensava que tinha que dar conta? Criança é filhinha de gente, é projeto de gente, não é ninguém, entendeu? Ai, depois esquece, ou eu não vou dar conta, se eu não dou conta da minha dor, como é que eu vou estar lá acompanhando da criança? Coloca no psicólogo. Como muito, assim, no máximo, às vezes, assim, passa pra alguém pra um profissional, mas eu mesma não consigo. Às vezes o tema vira um tabu, ou eu quero poupar a criança, melhor não falar disso, porque senão ela vai entristecer. Todas as ideias de como, digamos, como lidar com essa questão eram, muitas vezes,
ideias equivocadas mesmo, né? Do tipo, muitas vezes os pais querem poupar os filhos da dor, né? E aí, às vezes, não falam a respeito de questões que são complicadas, desafiadoras. Ah, da pessoa que faleceu, da separação dos pais. Ah, estamos mudando de cidade, e aí, de repente, tem que se despedir dos amiguinhos e tal. Vamos fazer de um jeito... Ou aquela coisa de, tipo, eu vou sair... A criança tá em período de adaptação escolar, eu vou sair de fininho, para que ela não me veja saindo, né? E aí não vai ter o momento da despedida. A gente tem muita dificuldade de pegar esse momento que é do desconforto, da expressão do desconforto, né? De entrar em contato com isso. E às vezes a gente acha que a intervenção é fingir que não tá acontecendo, não falar a respeito, poupar. Né? Disfarçar o nosso emocional, tipo, eu tô super mal com tal coisa e não vou falar a respeito disso com a criança e vou fingir pra ela que eu tô bem, porque ela, pra passar essa segurança pra que ela aprenda que a gente pode enfrentar as coisas, que a gente tem que ser forte. E a gente não tem que ser forte sempre, gente. Essa é a loucura. Então, assim, quando a gente percebe, aí olha que legal também, né? Quando a gente percebe que a gente tem dificuldade para oferecer isso para os filhos, né? Por que eu não consigo oferecer esse espaço seguro para ele, né? Porque eu não recebi, né? E aí o convite é, cara, eu preciso aprender a oferecer isso para ele que ele não se sinta distante de mim, para que ele não aprenda a se anestesiar do próprio sentir, para que ele possa ter resiliência. Entendeu? Inclusive, assim, muitas vezes a gente acha que a solução é ficar atendendo a criança com todas as vontades dela para poder abreviar esse tempo. Então, tipo, muitos pais acabam caindo na permissividade, inclusive por essa angústia, né? Do tipo assim, eu não consigo ver o meu filho angustiado com nenhum desconforto. Então, tipo, ele pede o brinquedo, quer saber, eu vou dar... O brinquedo quebra, né? Tipo, quer saber, então eu vou dar outro, porque assim ele para de chorar, assim ele para de reclamar. Quer saber, eu vou dar o tal do doce antes do jantar, porque eu não tô a fim de lidar com choro, porque eu não consigo ver ele incomodado, me dá nervoso, né? E eu não quero que ele sofra. E muitas vezes a gente cai nessa permissividade que não é boa. Não é o que a criança precisa. Ela precisa sim de um limite, de uma margem, de uma referência de uma coisa que é segura, né? Não, eu não vou ficar dando doce pra ela o quanto ela quiser. Não vou deixar ela tantas horas quanto ela quiser na tela, sabendo que isso não é bom pra ela, entendeu? Só porque eu não tô a fim de lidar com o desgosto e não quero que ela me rejeite ou que ela passe mal, né? Então, às vezes, a gente não sabe estabelecer um limite porque a gente não tem resiliência. E a gente não confia que nossos filhos vão ser capazes de aceitar aquele limite, de lidar com aquele limite, né? Vocês percebem que às vezes a gente faz isso? Isso, o choro da criança muitas vezes serve como gatilho, né? Eu converso muito mais de manhã, ele não quer levantar, muitas vezes eu estresso com ele tem 7 anos. Flor, muitas vezes reconhecer que pra criança, ou pro teu filho em específico, mas acho que pra maioria de nós, é difícil acordar cedo. O que eu faço com a Nara? Eu acordo muito antes pra respeitar o ritmo dela. Muito antes do que eu acordaria, porque no meu ritmo de adulta, eu faria, tipo, em meia hora eu estaria pronta, 20 minutos eu estaria pronta. No dela, ela precisa de 1 hora. Porque ela vai acordar meio zureta, ela vai acordar com aquela carinha. Quando eu coloco ela pra sentar, ela tá com 7 também. Pra sentar, eu pergunto, você vai querer, tipo, morango ou a melancia? Aí ela fica assim. Aí eu, olá, o planeta tá chamando. Mamãe, eu tô com sono. Falei, eu sei. Antes eu tentava, tipo, dar um jeito de animar, né? Hoje em dia eu já considero que ela vai ter, tipo, praticamente uns 10 minutos aí de chegar no planeta Terra, que é mais fácil eu me organizar e acordar antes do que ficar brigando com a natureza dela, e insistindo e corrigindo e querendo guiar e querendo não sei o que lá, porque, gera estresse pra mim e pra ela. Ela se sente inadequada, se sente, tipo, pressionada, eu me sinto nervosa, angustiada, decepcionada, irritada. Dou 10 minutos a mais, pra não dizer 20, porque o que eu faço de manhã? Eu vou considerando quem é a minha filha. A minha filha é essa. Tem 7 anos, demora pra acordar, demora pra chegar no planeta Terra. Às vezes pode ter uma explosão emocional com alguma coisa que pra mim não tem sentido, mas que pra ela, no universo dela, é importante. Então, tipo, eu sempre tento descer com uma margem de uns 10 minutos também, porque vai que ela encrenca com alguma coisa e o que eu quero? Eu quero uma relação. Eu invisto o quê? Na relação com ela. Eu não quero um robozinho que faça tudo do jeito que eu gostaria, no horário que eu quero, do jeito que eu quero, obediente, entendeu?
Não, eu quero uma relação boa com a minha filha. Então, tipo, quem é a minha filha? É alguém que na hora que acorda ainda tá em outro estado, como muitas pessoas. Morei com minha prima uma época que na primeira hora do dia ela não falava com ninguém. Eu vou ficar discutindo com ela e falando, meu, faz favor de conversar comigo? Não, eu vou respeitar. Essa é a pessoa que tá morando comigo. Melhor eu respeitar, entendeu? O adulto é até mais fácil, né? Quando é criança a gente acha que tem que corrigir, tem que consertar, tem que educar. Mas assim, se eu contemplo quem é a minha filha, eu simplesmente me ajusto também a essa realidade. Aceito. Prefiro acordar ela antes, entendeu? Do que ficar insistindo pra ela ir no meu ritmo. Faz sentido? E quando você dá esse limite, acaba desencadeando o choro. Exatamente, é uma ótima pergunta. Dar o limite e o limite desencadeia no choro. O que eu faço? Acompanho o choro. Por exemplo, filha, a gente vai ter que ir embora agora, né? Vamos supor que eu já preparei, já avisei. Geralmente, assim, o que acontece? Eu não tenho muito exemplo com a Nara, porque quando a criança ela tá muito, digamos, abastecida e se sente muita vontade, não tem tanto conflito. Ela fica muito mais colaborativa, é muito mais fácil ela aceitar o limite, né? Mas vamos supor que eu tô tirando ela da festa e eu realmente tenho que ir embora, ou sei lá, eu tenho horário pra ir pra tal lugar e eu preciso chegar numa consulta e ela tá querendo continuar a atividade que ela tá fazendo. E aí ela se revolta. Na hora de eu colocar e falar assim, a gente vai ter que sair agora sim ou sim, eu sinto muito, começa a chorar. Você queria muito, né, meu amor, continuar brincando. Eu entendo. Claro, brincar é maravilhoso. Não sei o que, não é justo. Eu sei, meu amor, tem horas que a vida não parece justo. Isso é tão legal se a gente pudesse fazer sempre do jeito que a gente gosta, né, ou do jeito que a gente gostaria. E aí você vai dando espaço, porque assim, o fato dela ficar frustrada não é um problema. É a vida, entendeu? Uma criança lidando com limite, muitas vezes vai se frustrar, assim como a gente se frustra. Só que a gente, às vezes, nem se dá espaço pra elaborar isso, né? A gente não se permite, às vezes, digamos, expressar o nosso desconforto, a gente se julga, fala, eu não tinha que estar incomodada com a pandemia, né? Tipo, eu tenho que agradecer que eu tô com saúde, que eu não tive Covid até agora. Agora ficar estressada porque, tipo, tem que tomar vacina, sei lá, entendeu? Às vezes eu não me permito eu mesma, ou fico julgando as pessoas que estão incomodadas com alguma coisa e fico lá minimizando, fico fazendo isso e aquilo. Mas no fundo você tem o direito de se frustrar, entendeu? A gente não quer corrigir o sentido da criança. Agora, ela pode ficar incomodada. Eu lembrei de um exemplo, assim, de quando ela era pequenininha, de uma vez que ela ficou injuriada porque tinha acabado a melancia, os problemas, né? Acabou a melancia, ela queria melancia. E aí eu tava, tipo, estudando sobre essas coisas, né? Como que a gente faz pra poder... Falei, nossa, eu vou testar aquilo que eles falam de validar, né? Ao invés de falar pra ela, convencer, eu falei, não tem como a gente ir. Nossa, meu amor, você queria muito melancia, não tem melancia. Eu quero melancia. Eu falei, nossa, nossa, se tivesse melancia na geladeira agora, que tamanho que seria essa melancia? Aí ela era pequenininha, desse tamanho, mamãe, ela abriu o braço. E se você pudesse comer essa melancia, nossa, ia se lambuzar igual a mamãe? Nossa, eu acho que ia me lambuzar muito, acho que ia deixar escorrer. E às vezes tem uma coisa que é muito legal quando a gente aprende, inclusive, né? Quando a criança é bem pequenininha, inclusive, isso ajuda muito. O cérebro, ele não tem muita noção do que tá acontecendo e do que não tá acontecendo. Não sei se vocês sabem disso, né? Ele vai criando imagens. Acho que o mais importante pra ele é criar imagens daquilo que ele... do que ele gostaria. Tanto é que isso é um dos motivos da gente ficar tão injuriado quando a coisa não acontece. Porque praticamente a gente cria uma imagem de uma coisa e de repente aquilo não acontece. E aquilo provoca um mal-estar. Do tipo, quebrou a banana, como assim? Na minha cabeça a banana tava inteira, ela tinha que estar inteira e de repente ela quebra e aí eu entro, a banana quebrou! Ou do tipo, eu tava achando que eu ia levar o palco em formato de lua pra escola, não encontro o pau em formato de lua, que foi um dos motivos que a minha filha de repente teve uma explosão emocional um dia que a gente foi descer. E ela ficou injuriada porque ela não encontrava o pau em formato de lua. E ela tava muito triste, porque aquele pau com formato de lua, ela tava com 6. Faz pouco tempo, então tá quase 7. Era muito importante pra ela, e pra mim era... Meu, é só um pau com formato de lua. Pelo amor de Deus, tem coisa muito mais séria no mundo. A minha vontade era de ficar dizendo pra ela que não tinha motivo dela ficar irritada com aquilo. Nada a ver. Só que quando você faz isso, você fere a criança. Você, tipo, diz pra ela, meu, quem é você? Entendeu? Pra poder ficar sentindo desgosto com uma coisa tão banal. E ela se sente rejeitada por nós. E aí ela vai se fechando, galera. Então, tipo,
Eu tinha aqueles 10 minutos extras do meu intervalinho lá que eu coloco de margem de erro, né? Falei, vai que, né? A margem do tipo, as coisas fogem do controle muitas vezes com crianças pequenas. Eu tenho uma filha pequena, a chance disso acontecer é tipo quase 50%, vamos dizer, né? Quantas vezes a gente não vai num horário justinho pra fazer uma coisa e aí de repente a criança tem alguma questão que você tem que ter. E você fala assim, putz, grila, justo agora que a gente tá atrasado. E aí esse que é o grande problema, porque a gente não consegue oferecer escuta se a gente tá atrasado, entendeu? A gente fica angustiada que a gente tem que chegar no horário e quando vê, tá atropelando a criança. E aí vira um estresse porque eu fico tentando convencer a criança que não tem por que ela sentir aquilo, nada a ver, é só um pau em formato de lua. Oh, meu amor, você perdeu o pau em formato de lua e você queria tanto aquele... Você encontrou ele na escola e pelo jeito a gente perdeu, você perdeu na hora de vir pra cá, você não sabe se tá na... Meu, e como que era o pau? Entendeu? Tipo, e aí eu fico pedindo pra ela me descrever como que era o pau, o que ela faria com o pau, o que ela queria fazer com o pau. Entendeu? Eu vou dando espaço. E muitas vezes isso significa que a criança vai ficar mais nervosa. Por quê? Porque ela vai entrar em contato com aquela angústia. Só que às vezes, se é uma situação, inclusive, que ela tá descrevendo, não gosta da escola, né? Perguntaram, mas ela tá falando que a escola é chata. O que eu vou falar pra ela? Pergunta. Só que às vezes a escola é chata porque tem gente que tá desrespeitando ela. Às vezes a escola é chata porque tem violências acontecendo lá dentro. E muitas vezes violências institucionalizadas. Porque estão castigando, porque estão forçando a comer, porque estão colocando no cantinho do castigo, porque estão tirando do intervalo quando a criança faz não sei o que lá, porque estão gritando com ela. E se a gente fica numa coisa de querer educar a criança a gostar da escola sem escutar o que ela tá trazendo, às vezes a gente não tá sabendo o que tá acontecendo com essa criança. Entende? Às vezes a gente vai ter que tomar atitudes em relação ao que tá acontecendo com ela pra proteger essa criança, entendeu? Seja pra falar com a professora, chamar a coordenação na chincha, não sei, entendeu? Às vezes tirar essa criança da escola se possível, entendeu? Às vezes a gente pode estar passando por cima de... Se a gente não promove, gente, esse espaço seguro, pensa no seguinte, se eu vou criando esse distanciamento, né, sem querer, da criança perceber que... se eu trago algo que deixa a minha mãe angustiada, ela fica tão desorganizada que ela acaba, digamos, me impedindo de expressar, né? Não é algo consciente, tá? Mas o movimento que ela vai entendendo é... Eu tento falar, minha mãe no final me corta, né? Significa que, bom, então é melhor eu não trazer pra ela. A conclusão que ela tem no final é essa, melhor eu não trazer pra ela, certo? E aí, o que pode acontecer? Dessa criança tá passando por um perigo, tá passando por uma situação de abuso, por exemplo, ou de bullying na escola. De bullying na escola, de abuso com alguém. Será que eu vou trazer pra minha mãe? Se de repente eu trago uma briga que eu tenho boba com a minha amiga e minha mãe já fica tentando dizer que não tem nada a ver, entendeu? Às vezes dando a entender que eu que tô dando importância demais pra uma coisa que não tem importância. Como que eu vou trazer algo realmente, né? E como que ela vai ter critério pra entender a gravidade daquilo se ela não teve alguém que deu importância pro desconforto dela num momento anterior, entendeu? Ela aprendeu que ela não tem o direito de trazer pro outro, entendeu? Gente, é delicado isso, é sério. Entendeu? Não é uma coisa tão assim, tipo, vamos lá, entendeu? Não, é sério. Então, assim, o convite que eu queria fazer pra vocês é de refletir sobre isso. Espero que tenha ficado claro, não é uma questão de atender tudo que as crianças querem, mas dar espaço para elas poderem trazer e se sentirem livres para expressar. E aí você pode trazer conselho, você pode trazer orientação, você pode ajudar a criança a trazer solução. No entanto, antes, gerem esse espaço de conexão. Gerem esse espaço seguro para ela trazer tudo que ela precisar. Porque ela precisa mais do que nada se sentir acompanhada, vista, entendeu? Escutada. Isso em si, muitas vezes, é o que vai garantir que ela não tenha um trauma em relação a uma coisa que tá incomodando. Entendeu? Eu entendi, meu amor, pra você tá muito difícil lidar com isso. Mamãe tá aqui. Eu te ouço. Eu também queria que fosse diferente pra você. Sei lá, se a gente pudesse ter uma casa só, né? Ia ser muito bom. Eu sei, meu amor. Mas não foi o que aconteceu, eu sei. E dói, né? Mas a mamãe tá aqui com você. Sempre que você precisar do meu abraço, eu tô aqui. E outra... Obrigada por me contar como você tá me sentindo, tá se sentindo. É muito importante pra mim. Para mim é muito importante conhecer você, saber como você se sente e poder estar com você. E sempre que você se sentir mal, eu quero que você se sinta livre pra falar comigo, se sinta à vontade pra falar comigo, que entenda que eu tô aqui do seu lado, que eu sempre vou te escutar.
Sempre vou te oferecer um abraço. Sempre vou te oferecer colo. Todas as vezes que eu puder te defender, eu vou te defender. Mas quando eu não puder te defender, quando eu não puder mudar a realidade, eu vou estar aqui pra te acompanhar. Entende? A criança precisa saber que ela pode contar com a gente, galera. Entendeu? Só que, claro, qual que é o enrosco? A gente não recebeu. Então a gente vai ter que reaprender. E muitas vezes vai significar estudar, fazer algum programa, fazer algum acompanhamento, trabalhar os preparadores, fazer terapia, se abrir para o sentir. Mas a grande realidade é que nós estamos muito anestesiados do nosso sentir. A gente tem muito medo de entrar em contato com as nossas emoções, muita dificuldade de lidar com as nossas emoções. E se a gente não souber se reeducar, a gente não consegue oferecer esse espaço seguro para as crianças. Entendeu? Vocês entendem como que é? Obrigada, Flor. Tem alguém falando que ficou emocionada com o que eu tô ensinando. Vocês entendem aonde que tá o X do problema? Então não é a criança que não deveria sentir tal coisa, ou que eu deveria dar um jeito de... Não, eu é que tenho que trabalhar como é a minha relação com o meu sentir. Né? Fazer a minha mentoria, estão falando aqui. Que é o que eu ensino dentro da mentoria, por sinal. Entendeu? Tipo, são coisas assim, tipo, eu tenho que trabalhar em mim, a minha relação, para que eu possa. E quando dói para acolher e a gente chora, ela também não vai se distanciar? Você se distanciar do próprio sentir? Não, Flor. Na verdade, a gente se vulnerabilizar com a criança não que a gente tem que fazer a criança de terapeuta, tá? Isso é um cuidado. Mas a gente mostrar a nossa tristeza também é importante. Porque é mostrar, eu sou humana, eu também me abalo com as coisas. Entendeu? Tipo, eu também fico afetada. Vamos supor que a gente perde uma pessoa na família. E muitas vezes a gente perde alguém na família e a gente quer mostrar pros filhos que a gente tá bem, né? Pra eles poderem ter uma referência de que a gente tem que enfrentar a vida, o luto, não sei o que, nananã. E aí, eu não mostro pra ela o quanto eu tô abalada com a perda da minha mãe. Eu falo pra minha filha, minha mãe faleceu há 11 anos, né? Eu falo pra minha filha da saudade que eu sinto, às vezes eu choro na frente dela. Eu me permito mostrar as minhas vulnerabilidades e fraquezas pra ela e dores pra ela, para que ela possa se sentir à vontade, inclusive. De saber que mamãe também se sente abalada com a vida. Entendeu? Não é uma questão de eu não preciso me abalar. De novo. Mas aí eu ponho o limite e a criança se frustra. Ué, claro! Claro que ela vai se frustrar. Ela fala, obrigada, mamãe, por ter me arrancado da festa. Realmente foi a decisão mais sensata, eu tô me sentindo ótima. Não, puxa, que chato, que saco ter que ir embora da festa. Entendeu? É um saco. Tipo, é doloroso perder uma pessoa, né? Então, tipo, meu amor, eu tô aqui, eu tô te escutando, eu também tô me sentindo mal. Eu também fico triste com isso, né? Só cuidado pra não, tipo, transferir pra ela uma preocupação tão grande que ela comece a se sentir responsável pela tua dor. Referência pra estudar sobre o assunto, a minha mentoria. Tem muitos trabalhos, né? Tipo, tem várias pessoas que eu uso de referência. A Chefali, né? Eu acho que é uma pessoa que fala muito sobre isso. A Ivone Laborda, né? Que é outra que eu tenho estudado muito, que ela fala das 4 raízes da criança consciente. A Miriam Tirado, né? Rabietas em espanhol. É que os meus livros, a maioria estão em espanhol, né, gente? Eu moro na Espanha. Rabietas é birras, né? E, enfim, tem muitas pessoas que eu uso de referência, né? Mas o trabalho que eu faço com a criança interior é disso. Da criação consciente na mentoria é isso, assim. É você ter consciência da sua história, né? Das suas dores, das suas feridas, das crenças que você trouxe em relação à sua experiência de vida, pra entender como que você se relaciona. Quais são os seus gatilhos, por exemplo, por que eu tenho dificuldade de lidar com o choro da criança, com a frustração da criança, né? Como que foi que me trataram lá atrás? O que eu tenho que olhar para trabalhar em mim, para que eu possa realmente oferecer para essa criança aquilo que eu não recebi? Como que eu acompanho a emoção dessa criança, entendeu? Aí, ó, aqui em casa, se eu chorar por saudade da minha mãe, eu sou julgada que eu estou passando para minha filha. Flor, eu não sei quem que te fala isso, tá? Mas quem tem que estar tranquila com a forma como você expressa a saudade da tua mãe é você. E não essa pessoa que tá falando isso. Essa pessoa é adulta, provavelmente, e pode lidar com os medos dela, do que tua filha vai sentir se observar você fazendo isso diante dela, por exemplo, entendeu? Você tem todo o direito de expressar a tua saudade e a tua dor diante da tua filha, de ser você mesma, entendeu? Olha que loucura! De ser você mesma, é disso que eu tô falando. Liberdade pra se expressar é liberdade pra ser você mesma, entendeu? Então, tipo, você fica fingindo que você tá bem,
que você não tem saudade da tua mãe, por quê? Se a saudade faz parte da vida. Se perder alguém é doloroso e faz a gente sentir falta. Quando você finge que você tá bem, apesar da tua mãe ter falecido, a tua filha vai entender o quê? Desse modelo. Eu não tenho direito de sentir saudade, eu não tenho direito de expressar saudade, é errado sentir saudade, é errado sentir falta. No fundo, essa pessoa que fala isso, ela tem dificuldade de aceitar nela mesma dores, entendeu? Tipo, mas é uma questão dela. Quem precisa trabalhar, estar à vontade pra ser você mesma, pra se expressar com liberdade, você entende? É você. Quando você fizer as pazes com o seu direito de sentir saudade da tua mãe, de expressar a sua saudade e achar que isso é normal, que isso faz parte, que você é humana, que você tem o direito, então você vai conseguir se mostrar pra tua filha desde um lugar de honestidade. Entendeu? Essa sou eu, autêntico. Sou eu. Claro, eu sinto falta da minha mãe. Perdi minha mãe e sinto falta dela. Entendeu? E aí eu gosto, sei lá, o meu ritual é... Coloco, tipo, minha mãe tá aqui, nesse quadro, né? É um trabalho que eu tenho, meu livro que eu fiz em homenagem a ela. Um retrato que meu pai faz dela. Eu tenho fotos da minha mãe pela casa, de repente eu acendo uma vela e faço uma reza, faço uma visualização, às vezes eu converso com ela, e essas coisas eu troco com a minha filha. Às vezes eu ouço música e choro pra poder lembrar dela. Minha filha acompanha, e ela sabe. E aí ela se sente autorizada pra expressar quando ela também tá com saudade, entendeu? Porque não é o fim do mundo sentir saudade. O fim do mundo é achar que não é legítimo sentir saudade, entendeu? Então trabalhe em você, isso daí. Tipo, essa pessoa aí não precisa te aprovar. Você não tem que se sentir autorizada ou desautorizada por ela, entendeu? Tipo, se tá... A questão é assim, se o outro tá me julgando e dói em mim, é porque eu tô me julgando internamente. Então revise em você o quanto você se sente autorizada ou desautorizada por você para expressar essa saudade, entendeu? E comece a explorar isso, a se permitir, a se sentir no direito. Não faz sentido nenhum você se obrigar, se cobrar, não sentir saudade da tua mãe, entendeu? A meu ver, né? E a avó que tá viva por parte dessa pessoa, minha filha nem liga, a preferida é que mora no céu. Tanto é que ela ama a avó que mora no céu e me diz que lembra dela no céu, que era anjinha e sente de amor. Mas, meus amores, ó, é o seguinte, eu passei do horário já passou de 1 hora de live, eu vou finalizar aqui, eu espero ter... Ah, a Thalita perguntou como que funciona a minha mentoria. Thalita, não sei, você me segue faz tempo ou não? A minha mentoria, ela dura 9 semanas, tá? São 9 módulos que eu faço, e eu vou falando sobre criança interior e criação consciente. A ideia é trabalhar principalmente o tema da culpa. Muitas das mães que entram têm um perfil muito perfeccionista, se cobram demais de fazer, tipo, aquela maternidade super ideal. Não me segue faz tempo, tá? Eu faço 2 ou 3 turmas por ano, mais ou menos, né? Tipo, bem-vinda, Thalita, você acabou de chegar. E vai ter uma turma que vai... Agora eu tô na 5ª semana de um grupo. Vai ficar gravado sim, tá? E vai ter uma turma que vai começar em maio. Então, Thalita, o que a gente pode fazer é... Você vai me acompanhando, o que eu faço? Algumas semanas antes de eu abrir as inscrições para as turmas seguintes, eu faço uma série de aulas gratuitas, que eu chamo de surtos maternos, para poder fazer uma espécie de uma degustação do que é a mentoria, tá bom? E aí o que vocês fazem? Vocês se inscrevem, vocês têm 4 aulas que eu vou falando sobre quem é a criança interior, como que ela atua dentro de nós, por que ela faz a gente surtar, o que a gente pode fazer para poder ela não dominar a nossa vida. Porque o que acontece? Como a gente tem uma vivência infantil muito dolorosa, que gera uma série de, digamos, crenças em relação ao futuro, ou mesmo padrões de comportamento, a gente fica muito bloqueado às vezes diante de um comportamento de uma criança que desafia a gente, que no fundo tá gerando um gatilho porque tá cutucando uma dor. Sei lá, o choro tá me desestabilizando, tá me deixando desorganizada, porque eu não tive meu choro acolhido, por exemplo, né? Então, o que eu vou ensinando na mentoria? A gente reconhecer aquilo que tá incomodando, olhar aquilo como, na verdade, uma espécie de um material, né? Tipo, quase como se fosse um convite. É uma oportunidade que a gente tem para poder descobrir quais são as questões da nossa infância que não foram tão bem trabalhadas, que ainda estão meio engasgadas, enrascadas, mal resolvidas, ou sensações que foram reprimidas e tudo mais, né? O que? Se eu falo da agressividade dentro da mentoria? Ou na vida? Ou aqui no canal? Mas eu falo sim, tipo, na verdade eu falo... São 9 módulos, né? Tipo, eu falo da criação consciente, eu falo da autoeducação, eu falo Peraí, deixa eu pegar até aqui pra não ficar...
não ficar fora da ordem, né? Peraí. Eu falo da autoeducação, aí eu vou falar da... eu tenho agora um módulo extra que eu falo do trabalho da Byron Katie, que é uma pessoa que me inspira muito, então, na verdade, eu uso uma ferramenta dela poderosíssima pra gente poder, inclusive, saber como que a gente faz pra honrar a realidade, honrar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? E aí, depois eu falo de autocontrole, né? De como a gente faz pra lidar com o comportamento desafiador da criança, entrego várias ferramentas pra gente poder ter autocontrole. Falo das necessidades emocionais básicas da criança. Hoje aqui eu falei da liberdade de expressão e do espaço seguro, né, da segurança emocional, como duas necessidades muito básicas e importantes da criança. Falo da culpa materna, que foi o módulo que eu fiz essa semana, o 6º módulo. Falo do perfeccionismo, falo do autocuidado, falo da codependência e falo de como maternar a criança interior. Porque o trabalho vai ser você conseguir, digamos que, cuidar das dores da sua criança interior, né, para não se tornar refém dela. Porque se eu não trabalho, se eu não reconheço, se eu não entendo o que aconteceu na minha infância, se eu não sei aquilo que ficou, quais foram as necessidades que ficaram desatendidas na minha infância, eu muitas vezes me deixo levar automaticamente, né, a Cris tá falando que tá dentro da mentoria, que vale muito a pena. Eu me deixo levar automaticamente pela reação automática dessa criança que tá dentro de mim. Então, sei lá, eu tô lá diante do choro, eu fico tão nervosa, tão angustiada, que eu acabo querendo calar o choro da criança. Eu uso estratégias da educação tradicional, muitas vezes, que não são tão nobres. Eu até abro mão de usar estratégias que eu sei que não são nobres, mesmo muitas vezes tendo já resolvido na minha cabeça que eu não quero repetir aquilo que eu recebi dos meus pais. Mas o impulso é incontrolável. É uma angústia muito dolorosa, igual do vídeo que a menina colocou ontem, que eu repostei da Isabelle ontem, né? É do tipo, pelo amor de Deus, faz essa criança parar de chorar. Porque senão eles vão brigar comigo. Senão eles vão ficar bravos, entendeu? Tipo, a minha... É como se, sem querer, inconscientemente, tivesse uma coisa que me jogasse pra um comportamento que é mais tóxico, que eu sei que não é nobre, que não é ideal, mas eu não consigo me conter. Porque a minha criança interior tá muito desesperada, tá? Então... É um trabalho pra gente poder fazer. O que eu faço pra recuperar, tipo, pra resgatar essa criança, pra poder, tipo, digamos, que maternar essa criança, porque a hora que eu começar a fazer um trabalho de cura com essa criança, ela vai ficando mais tranquila. E aí, também eu vou aprendendo técnicas pra me distanciar um pouco desses momentos e tal, e aí eu consigo responder de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, sem ser essa mãe que surta, né, o tempo todo por conta dessa coisa, tá? Então é mais ou menos por aí. Só que aí, tipo, como que faz pra participar, Marlene? Se você quiser, a gente até pode te passar um link. Tem um grupinho no WhatsApp que agora tá como, digamos, lista de espera, alguma coisa assim, que vai ser acionado assim que a gente abrir essa nova série gratuita, que vai ser só em maio, na verdade. E aí, porque aí eu faço essa série de aulas gratuitas que são uma degustação, lá eu entrego algumas ferramentas do que eu já coloco lá dentro, da mentoria, e a pessoa, o que ela faz? Ela acompanha essas aulas gratuitas, se ela sentir que faz sentido, ela entra nos grupos. Aí lembrando assim, só pra vocês saberem, eu sempre abro 2 turmas ao mesmo tempo, cada turma tem 30 mães, tá? Eu faço um grupinho mais fechado pra ter um acompanhamento e tal, porque a gente faz encontros semanais, são 9 encontros ao vivo durante 9 semanas, são 9 módulos, né, esses módulos que eu falei, e é um grupo também no Telegram para cada grupo, né? Tem um grupo de 30 mães, 2 grupos de 30 mães, né? Que é o que eu vou organizando, vou acompanhando durante essas 9 semanas. E tudo que a gente faz, a pessoa, mesmo que não participe do encontro ao vivo e tal, o acesso ao material fica por 2 anos para vocês, entendeu? De todas as reprises, de bônus também que tem. Vocês ficam lá, o grupo ali é criado, eu acompanho por 9 semanas, vocês têm o direito de ficar lá depois e tudo mais, entendeu? Então, peraí. Pode participar da mentoria sem conhecer muito da tua história, seus pais não estão vivos, não precisa saber, não precisa ter, tipo, saber detalhes, entendeu? Porque muitas pessoas, inclusive, veem, eu não lembro de nada, não lembro de quase nada, não precisa ter recordação específica. Pode ser que muitas vivências, experiências, visualizações, exercícios, pode ser que eles abram um pouco te façam acessar, né? Alguma história que ficou aí guardada, né? Mas assim, a gente não precisa saber o que aconteceu. A forma como a gente se comporta hoje já denuncia de muito do que aconteceu. E o nosso corpo também, entendeu? O nosso corpo, ele não mente, o que a gente sente. E como às vezes
os sintomas que a gente tem físicos, entendeu? Mas principalmente nosso comportamento ou o nosso bloqueio em relação a um comportamento da criança. Do tipo, por que eu fico tão desestabilizada quando a criança responde pra mim? Entendeu? Com certeza porque eu não tive espaço pra me expressar. Entendeu? Tipo, não preciso lembrar especificamente de uma cena, mas é evidente. Entendeu? Se não... Ou, por que eu fico tão nervosa quando a criança se movimenta pra caramba? Entendeu? Sendo que é da natureza da criança se movimentar. Meu, com certeza inibiram o meu movimento, entendeu? Quiseram que eu fosse uma criança comportada que fica sentadinha o tempo todo, por exemplo. Senão eu não ficaria tão nervosa, sabe? Então cada um vai ter uma dificuldade com um comportamento específico. Alguns vão ficar nervosos com a sujeira, outros com a bagunça, outros com barulho, outros com a falta de obediência, outros com sei lá, entendeu? Quando a filha tá doente, é a hora que eu fico mais nervosa. Isso são evidências, entendeu? E a gente vai aprendendo a ler sobre tudo isso. Então não precisa ter uma memória específica. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Ui, toda vez que eu passo o dedo me dá um medo de tirar a live sem querer. Olha, tem pessoas sem filhos no final, tá? Stephanie, você perguntou, o curso pode ser dirigido para uma pessoa sem filhos? O que acontece? Ele tá pensado para mães, tá? Tipo, por quê? Porque ele tá pensado para pessoas que têm a dificuldade de lidar com a criança, né? E que no fundo quer olhar para a própria infância. Mas como eu tô falando de criança interior, tem educadores que já fizeram. A Lília, por exemplo, que estava aqui, fez a minha mentoria, ela é educadora, ela não é mãe. E ela fez, entendeu? Inclusive, assim, até dou a deixa, até falo aqui que é bem capaz de eu transformar isso também numa formação. Então, de certa forma, quem entra agora como mentoranda do processo, provavelmente vai estar pagando muito menos do que pagaria numa formação, que seria uma coisa mais consistente para certificar algum profissional, entendeu? Mas dá pra você fazer se você tem esse interesse de se olhar e se você tem contato com criança, imagina, né? Tipo, se você não tem, talvez fique meio perdido, assim. Mas assim, ele tem muito conteúdo pensado pra mãe. Mesmo assim, acho que a Lília poderia te falar, não sei se ela tá aqui ainda, capaz de sim. Olha, ela tá falando, né? Que ela fez e que não... Ela fez e que foi maravilhoso, né? Então, Thaís... o valor eu não tenho como definir agora, porque eu sempre faço ajuste, faço mudança, e aí eu sempre lanço, inclusive, um preço promocional para quem se inscreve nas primeiras 48 horas, e geralmente encerra as vagas em 48 horas, porque são só 60. Então, tipo, da penúltima vez eu fechei em 48 horas, da última vez eu fechei em 3, 4 dias, tá? Então, assim que eu tiver estruturado se vai ter alguma mudança ou não, aí eu chego num valor diferente, entendeu? Porque dessa vez, por exemplo, eu incluí um módulo a mais nessa última turma, são as turmas 13 e 14, né? E agora vai ter as turmas 15 e 16. Então, tipo, pode ser que mude alguma coisa. Peraí. E aí, Flores, deixa eu só ver. Quem quiser entrar na lista de espera, me escreve, @cantomaternar, que aí eu passo pra vocês o link, tá? Mas de qualquer forma, assim, vocês me acompanhando, logo mais vai começar a ter anúncio de que, tipo, vai ter a série gratuita dos surtos maternos, entra nos grupos pra vocês poderem receber toda a informação, não perder, porque nos grupos vocês vão ter acesso aos materiais extras, aos presentes que eu envio pra vocês, entendeu? Aos avisos das aulas, dos encontros, enfim, e condições especiais para inscrição, o link antecipado pra garantir a entrada, entendeu? No grupo e tal, coisas assim, tá bom, meus amores? Mas assim, encontros ao vivo? São 9 encontros ao vivo, tá? Os encontros, eles têm acontecido de quarta-feira à tarde, das 2 às 4, e de quinta-feira de manhã, das 9 às 11, tá? E aí, peraí. E aí, quando a pessoa não pode participar, a reprise chega no mesmo dia, assim, pra vocês assistirem. Algumas só conseguem ver. Algumas se inscrevem nem sabendo que não vão poder participar dos encontros ao vivo. E outras se inscrevem e a vida foge do controle, um outro encontro acaba perdendo. Não tem como, tá? Eu não tenho como fazer à noite porque eu moro na Espanha. Então, tipo, eu faço só nesses horários mesmo. Mas, assim, não é um impeditivo não poder participar, porque ela tem muito mais do que o encontro ao vivo, entendeu? Ela tem toda essa estrutura peraí. As datas ainda não estão definidas, mas eu acho que vai abrir no final de maio, tá? Meados de maio, final de maio.
Aí alguém falou assim, acho super válido quem não tem filhos fazer, porque vai se conhecer melhor e ter mais empatia com as crianças de modo geral. Sim, Camila, tem isso. E teve outro comentário também da Lucélia. É interessante que as pessoas que não têm filho façam, até para saber lidar quando realmente tiverem filhos e também para saber lidar com outras crianças. Exatamente. Tem muito assim, uma visão de que quando a gente fala em torno de uns 1.500, 1.700 reais deve sair mais ou menos essa turma, tá? Por aí. Parcelado em até 12 vezes no cartão, tá? Mas, quando a gente pensa na questão de ser pais conscientes, né? O que é interessante? Vocês pensarem que, sim, quanto antes a gente se trabalhar, mais a gente vai estar, digamos, com questões mais bem resolvidas para poder, obviamente, não ter essa criança governando a gente na hora que a gente realmente for pai e mãe, né? Óbvio. Então, assim, já tive grávidas também no grupo, tá? Tem algumas mães que entram grávidas querendo se preparar pra maternidade. Eu tenho certeza que isso ajuda. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que comecei a entrar em contato com esses conteúdos com a Nara grávida da Nara ainda. E isso, com certeza, me apoiou muito, porque logo de cara eu já tava, tipo, respondendo pra minha sogra, usando a comunicação não violenta de referência, tendo um repertório de como colocar um limite, como falar de uma forma amorosa, como gerar empatia. Logo de começo eu já consegui colocar em prática muitas formas de tentar olhar pra minha filha, me relacionar com ela, que eu não tinha repertório. E que foram um treino super importante para que hoje eu leve assim, com muita facilidade algumas coisas que com certeza ela traz. Eu teria muita dificuldade de lidar. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita gratidão, assim, por a vida ter me trazido isso com antecipação. Não quer dizer que quem chega depois, ai, não tem o que fazer. Alguém perguntou, a minha filha tá com 13 anos, dá tempo de eu criar? Dá tempo de você criar. Tenho filhos, tenho mães também que são, que têm filhos adultos na mentoria, e tenho agora avós na mentoria. Tá sendo muito legal trocar com elas, porque elas estão olhando para a própria infância, estão olhando para a relação com as filhas, com os filhos adultos já, e estão olhando para a relação com os netos, né? E muitas vezes algumas até assim, mais conscientes do que as próprias filhas, com a preocupação de que, meu Deus, a minha filha ainda não tá entendendo que é importante revisar tudo isso. E elas mesmas reconhecendo que, digamos, contribuíram para que a filha tivesse muitas dores e travas, assim, tipo, não, ela tá num lugar de... Tem uma criança muito ferida dentro da minha filha, mas ela ainda não tá conseguindo olhar para essa dor. Ela ainda não tá conseguindo assumir isso daí, e de certa forma eu gostaria muito de contribuir. Não que ela tenha responsabilidade, né, pra cuidar do assunto da filha, isso é uma questão que a gente trabalha muito lá dentro, mas é interessante, tá sendo muito linda a experiência de ter a voz agora nos grupos, né? Essa turma tá com uma voz nos dois grupos, tá bem interessante essa experiência. E deixa eu ver. E aí, acho que é por aí, meus amores. Você fez com a Clarice em 2018? Ah, que linda, Flor. Você fez o Zoom Zoom com a Clarice em 2018? Eu também fiz, né? Gente, quem não sabe, a Clarice Adjaquiara é a minha colega de podcast da Tenda Materna. Quem tá chegando aqui agora, quiser conhecer, procura no Spotify Tenda Materna. A gente tá com 45 episódios, quase vai lançar o próximo episódio, 45, essa semana. E assim, dá uma maratonada, né? Porque aí é um jeito de vocês me conhecerem, verem a gente falando. O segundo capítulo, o episódio já é sobre criança interior. Super, super gostoso de escutar. E aí já vai se ambientando, entendendo qual que é a minha linha de trabalho. Aqui a Diná falando, tô na mentoria amando as mudanças. Sim, querida. E adoraria fazer. Então é isso, gente, me procurem, tá? Tenda Materna é maravilhosa, a Camila falando. Ah, que gostoso. Não, super bem-vinda, quem quiser fazer, vai ser maravilhoso. A série de surto materno, gente, ela em si, que eu nem tô anunciando porque eu não tenho nem data, tô só falando pra vocês. Ela em si, gente, ela é muito maravilhosa de fazer, de entregar e de ver o resultado, de ver vocês me falando, nossa, já fez uma diferença enorme, tá? Então eu vou tirar aqui, vou parar aqui, senão o negócio não termina nunca, e aí a live fica grande, aí ninguém quer ver a reprise, porque vai falar, 1h30 de live. Tá bom? Obrigada aí pela presença, bom dia pra vocês. Beijos.